Vamos ler o versículo 16 do capítulo 5 de Tiago. Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amados, se não a maior, se não for a maior, se não for a principal arma do cristão, sem dúvida é a segunda. Chama-se oração. Quando nós lemos as armaduras de Deus, nós vamos entendendo o que é o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça. Nós vamos entendendo o que é preparar o caminho para a evangelização e o discipulado, e vamos entendendo as armaduras de Deus. Muitas pessoas encerram em compreender o que é a armadura de Deus, porém o versículo seguinte diz que a postura do soldado, o soldado pode estar com espada, com escudo, com sandália, muito bem protegido, mas se ele não vigiar e orar, o versículo seguinte diz que ele vai ser engolido pelo seu inimigo. Então, por mais que eu e você possamos ter toda a armadura de Deus e verdadeiramente revestido de toda ela, do que adianta um soldado muito bem armado e treinado, se ele não estiver atento no momento do ataque do seu inimigo? Este versículo vem nos ensinar que confessar, que abrir o teu coração para aqueles a qual você um dia ofendeu ou machucou, e orar por ele, pedir perdão e fazer este conserto, é o remédio para nos sarar a nossa alma, é o remédio necessário para nos curar. Porém, a parte B deste versículo vem trazer algo, amados, tão importante, dizendo que por mais que você acha que entende, por mais que você acredite, que saiba do que nós vamos falar aqui, tenha absoluta certeza, amados, ainda nós estamos muito distantes. Ele diz que a nossa oração, a oração feita por um homem justo, não no sentido masculino, mulher também, a oração feita por um servo e uma serva de Deus, ela pode muito em seus efeitos. Ela tem um poder, amados, difícil de medir e de comparar. Ela tem um poder difícil de mensurar verdadeiramente o efeito e o poder avassalador. Alguns exemplos. Sabe o que fez Deus ir até o Egito e trazer pragas aos milhares, ao ponto de você sair na rua e uma casa estar tomada de moscas e a casa do seu vizinho não ter uma sequer, ao ponto de você ver ali o primogênito de muitas famílias sendo ceifado em uma noite, e os primogênitos do povo de Deus, nenhum sequer se perdeu. Amados, o que aqueles homens viram naqueles tempos, o que os egípcios contemplaram, foi algo que verdadeiramente marcou a vida deles, ao ponto das mulheres que acabaram de perder os seus filhos presentearem as mães hebreias com ouro, através dos seus brincos e anéis e adornos. E eles viram coisas, amados, que realmente saltam aos olhos de qualquer pessoa. E sabe por que isso aconteceu? Deus fala para Moisés: Moisés, a oração do meu povo chegou até mim, e chegou o tempo de eu parar com essa escravidão. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que acabou com a escravidão daquele povo, amados, não foi a qualidade encontrada em Moisés. O que acabou com a escravidão daquele povo, amados, não foi porque Deus um dia disse assim: eu vou acabar com isto, não gosto, chega. Foi porque tinha um povo orando todos os dias. Os milagres,
tudo o que aconteceu naquele lugar foi, amados, despertado por oração. Um dia uma sentença de morte estava declarada sobre o povo de Deus. Esther, a mulher do rei, hebreia, fala para o povo fazer o quê? Vai ler a Bíblia? Orem. E chega um dado momento, ela fala assim: agora vocês precisam orar ainda mais. O povo já estava com a sentença previamente assinada. Mardoqueu estava preocupado. Amã estava à porta do rei para entrar e falar: Senhor, é isto que eu quero a cabeça de todos os hebreus. E numa fração de segundos, o Senhor muda tudo, porque existia um povo orando, clamando, chorando, sem cessar. Não foi uma noite, não foi um dia, foram 440 anos o povo chorando e clamando, até que o Senhor então veio e o resgatou a cada um deles com mão forte. Amados, nós ainda não compreendemos quando a palavra do Senhor diz que a oração feita por nós tem um poder inigualável. Nós pedimos socorro, nós reclamamos, nós murmuramos, mas o que realmente muda uma situação é oração. Eu vou ler um texto com os irmãos hoje, que é um texto que nós poderíamos ler o capítulo inteiro de Isaías 62, mas nós vamos ler apenas 2 versículos, que faz realmente nós compreender um pouco mais a dimensão do poder e do efeito da oração que nós devemos aplicar todos os dias. Isaías 62, o profeta vem nos ensinar algo, amados, que pode, isto aqui pode mudar as nossas vidas. Isto aqui pode verdadeiramente transformar as nossas famílias. Isto aqui pode verdadeiramente nos curar das mazelas que ainda estamos acorrentados e presos nas nossas vidas. Isaías 62. Fica como lição de casa, você depois ler o capítulo inteiro. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, mas nós vamos nos deter somente no 6 e no 7, para você compreender e contextualizar. Isaías 62, versículo 1 diz assim: por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. 3. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Erfzibá, que é a tua terra, Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se cansará. Porque como o mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra na noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Preste atenção. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite de contínuo se não calarão. Ó vós, os que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. 7. Nem estejais em silêncio, até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor na terra. O profeta Isaías diz: Jerusalém, igreja do Senhor, povo de Deus, entenda uma coisa: orar
não é um passatempo e muito menos um hobby. Orar deve fazer parte do seu cotidiano. Você pode chegar atrasado no trabalho, mas orar você não pode deixar. Diogo, isso é imprudente? Não, imprudente já é acordar atrasado. Mas se você tiver que renunciar a alguma coisa que não seja o teu tempo com o Senhor, você vai entender por quê. Se você tiver que deixar alguém esperando que não seja o Senhor, se você tiver que falhar com alguém, que seja comigo, que seja com o teu próximo, mas não seja o Senhor. Ele diz assim no versículo 6: Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite de contínuo se não calarão. As pessoas pensam que oração é no culto. Talvez não seja o teu caso, mas existem pessoas que só pegam na Bíblia quando vêm para o culto, quando vêm. Tem pessoas que só lembram que o Senhor existe porque o cônjuge, ou o filho, ou alguém manda uma mensagem perguntando se ele vai para o culto hoje. E ele lembra que existe um Deus. E ele lembra que existe um Senhor dominador que o resgatou e o livrou da morte. Talvez isso possa parecer distante, amados, mas a vida que o Senhor espera de nós é uma vida de oração contínua. Ele diz assim: eu coloquei guardas sobre os muros, e quando amanhece o dia, eles não descansam. E quando anoitece, eles não vão dormir. E quando é feriado, eles continuam lá, vigiando pelas vossas vidas. Pelas vossas vidas. O Espírito Santo que em nós habita, ele não descansa, ele não dorme, ele não tira cochilos ou de vez em quando, ou uma férias, uma vez por ano. Não, é um trabalho contínuo. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque se não houver vigias constantes sobre as nossas vidas, nós facilmente somos destruídos e engolidos. E qual é o problema da igreja do Senhor hoje? Lembra-se que no versículo que nós lemos lá em Tiago, no 16, ele diz que um dos motivos que a alma dos homens está enferma é porque ele não ora. Por que, Deus, eu não consigo deixar vícios? Por que eu não consigo deixar de fazer isto? E eu estou falando daquilo que você sabe, que você mesmo não quer mais fazer. Por que, Senhor, eu não consigo deixar de falar mal das pessoas? Porque, Senhor, eu ainda não consigo viver a vida que o Senhor tem para mim. Pode muito em seus efeitos, pode te transformar. Talvez as orações que fazemos é ainda a razão e o motivo por ainda estarmos de pé, por nossa família ainda estar preservada. E olha que oramos ainda muito pouco. E olha, talvez que nós oramos muito aquém daquilo que deveríamos. E o ser humano está crescendo e a nossa geração está sendo instruída a olhar por si mesmo. Mas lembre-se, o que o Senhor está dizendo é que para com as nossas vidas, Ele já colocou guarda sobre os muros para nos cuidar, para olhar para nós, estar acompanhando a nossa vida. Porém, se eu não entender quão importante é eu estar conectado a esse Deus cotidianamente, amados, nós estamos entregues. Ele diz que a oração, que a vigília, que o cuidado desses soldados é contínuo. Não cessa, não para. Você não precisa responder, mesmo sendo um questionamento. Mas pense o quanto do teu tempo você dedica em oração. Das suas 24 horas. Quanto do teu tempo você passa falando com o Senhor? Quanto do teu tempo você está mergulhado em simplesmente adorar ao Senhor? E adorar ao Senhor, amados, não é só isso que nós fazemos aqui no início dos cultos.
Isso aqui é uma gota. As pessoas pensam que adorar ao Senhor é só cantar louvores ao Senhor, é vir aqui na igreja e saber os louvores e ler e cantar e fechar os olhos e com vontade clamar as letras que aqui estão expostas. A adoração ao Senhor, a contínua busca por esse que o Senhor tem sobre a terra. Amados, nós sabemos e aprendemos que o culto, ele não começa às 18 horas e ele não acaba às 20 horas. Ele é contínuo. A minha vida lá fora é um louvor e deve ser um louvor e uma adoração ao Senhor. E a pergunta que eu faço é: o que o mundo lá fora está vendo em mim? O que o mundo lá fora está contemplando? No meu trabalho existe diferença, porque as pessoas escutam eu dizer, escutam eu falar que eu sou pastor, ou as minhas atitudes, ou as minhas ações verdadeiramente são diferentes. Eu vou além, amados. Nós desperdiçamos muito do nosso tempo, mas muito do nosso tempo, em coisas tão fugaz, vazia, sem importância. E nós não conseguimos dobrar o nosso joelho para orar pelos nossos filhos, quanto mais pela nossa própria vida. Porque às vezes nós contemplamos, eu que acompanho muitas famílias, às vezes, amados, eu tenho a impressão de que os pais amam mais os seus filhos que a si mesmo. E talvez você ache que isso é uma declaração de amor e que isso é uma coisa boa. Não se engane, isto não é bom. Como assim? Jesus se entregou por mim, então Ele ama mais a minha vida que a dele mesmo. Amados, não é esse o pensamento. Entenda uma coisa: os filhos são herança do Senhor, e eu mencionava isso recentemente, que você deve lutar por Ele, que você deve amar Ele, que você deve fazer tudo por Ele. Agora eu te faço uma pergunta: se você não tem o que agregar na vida do seu filho, você o ama? Se você não tem nada para acrescentar na vida do seu filho, você o ama? Se você o ama verdadeiramente, você tem que o quê? Buscar do Senhor sabedoria para poder instruí-lo. Todas as vezes que você está dobrando o teu joelho e orando para que o Senhor edifique a sua vida e te faça crescer e entender o seu propósito, este crescimento não é para você em particular. Este crescimento também é uma demonstração daquilo que você quer instruir e ensinar o seu filho. E está cheio de pessoas aí fora fazendo tudo pelos seus filhos e não percebendo que estão destruindo os seus filhos, achando que isto é amor. Como você vai ensiná-los se você mesmo não sabe o caminho que se deve andar? Como é que você vai instruí-los? Como é que você diz que ama eles e quer o melhor para eles, se você mesmo não sabe o que é melhor, não experimenta o que é melhor e muito menos vive aquilo que o Senhor tem para você e para o seu filho e para a sua família e para todos que o cercam? Então, no sentimento de querer fazer alguma coisa pelo seu filho, se esquecem que o princípio é: o que eu vou trazer a eles? Nós já falamos disso aqui. O motivo pela qual Deus escolheu Abraão não era porque Abraão era rico, inteligente, sabia negociar. A Bíblia deixa muito claro que o motivo, e nós lemos aqui, o motivo pela qual Deus escolheu Abraão é porque Abraão aprendeu tudo o que Deus disse a ele, e ele ensinou tudo que o Senhor ensinou a ele, ao seu filho. Então, adorar, invocar, buscar o Senhor não se perderia na geração de Abraão. Só que lembre-se que para ele poder ensinar o seu filho, primeiro ele aprendeu do Senhor. E os pais estão desesperados, preocupados com o futuro do seu filho, e não entende que uma boa instrução, que uma boa criação nasce em primeiro você conhecer Jesus. Você conhecer Jesus. O que você está ensinando a ele? O que você vai agregar na vida dele? O que você vai passar para ele se você não o conhece? Eu conheço Jesus. Normalmente quem fala essa frase, amados, não sabe quem ele é. Se no teu pensamento, no teu coração você está convicto que você sabe quem é Jesus,
você está muito distante de saber quem Ele é. Jesus um dia declarou: vocês não conhecem, vocês não entendem. E sabe para quem Ele está falando isso? Para homens que conhecem a Bíblia melhor do que eu e você, doutores da lei. Ele disse assim: vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Homens que conhecem a Bíblia mais do que eu e você. E por que esses homens não conheciam? Porque na sua convicção eles sabiam, na sua convicção ele aprovava os seus atos. Quem de nós constantemente expõe a sua vida ao Senhor em oração, dizendo: Senhor, será que está tudo certo mesmo? Será que as minhas escolhas estão corretas? Eu discordo do César, mas será que eu estou certo em discordar dele? Será que a verdade que eu defendo é a correta? Será que as minhas convicções estão realmente certas? Não se engane. A palavra do Senhor declara através dos profetas maiores que o povo de Deus caminhava achando que estava sendo salvo, achando que estava sendo alcançado. E um dia o Senhor tem que levantar um homem para declarar: amados, o tempo está passando, já acabou a cega, já findou o verão, e nós ainda, quero avisar vocês, nós ainda não estamos salvos. É o Senhor que diz. Porque nós estamos convictos de que nós estamos fazendo tudo corretamente. Como se nós ainda não conhecemos o Senhor? Como, amados, um homem como Jó, que você pega o primeiro versículo do capítulo 1 de Jó e o segundo versículo, você olha para aquele homem: me desculpe, eu ainda não encontrei um homem a qual eu possa falar semelhante a Jó, íntegro, sincero, temente a Deus e se desvia do mal, sem igreja, sem pastor, sem Bíblia, sem nenhuma referência, irrepreensível. Este homem, no capítulo 42, no fim de tudo que ele passou, ele fala assim: eu achava que eu te conhecia. Senhor, eu tinha convicção de que eu sabia que isso podia fazer, ou que aquilo não podia fazer. Eu tinha convicção, Senhor, de que eu estava fazendo tudo certo. E ele faz isso através de uma oração. Ele dobra o seu joelho e fala: Senhor, me perdoa, porque eu falava de coisas que eu não entendia. Uma vida de oração. Se você não sabe, 80% desse livro é oração do livro de Jó. Não é ele narrando a sua história, é ele falando com Deus e Deus falando com ele. É ele questionando a Deus e Deus questionando ele. É ele levando queixas ao Senhor e o Senhor o colocando no seu devido lugar. E ele chega a uma conclusão: Senhor, eu não conheço nada. E aqui, amados, no nosso tempo está cheio de igreja, cheio de ovelha, cheio de cristão achando que conhece Jesus. Muitas vezes eu me pego com essa convicção: Senhor, eu sei quem Tu és. E o Senhor, por misericórdia e graça, quando eu estou com o meu joelho dobrado, Ele fala assim: filho, você ainda não é nada do que eu espero. Você está no caminho certo, a 5 por hora, e a quilômetros e quilômetros de distância do destino final. Nesse ritmo você não chega. Dessa forma você não chega. O mundo está intenso, o mundo está cada vez mais exigente, e nós não estamos dando a Deus na mesma velocidade, na mesma intensidade. Lembre-se que Paulo nos ensina que a carreira tem que ser percorrida como? Correndo com paciência, sim, mas correndo. E se você está correndo, me diga, o que você tem feito? O quanto nós temos nos entregue? Talvez o efeito, a munição, aquilo que está acontecendo através das nossas vidas é tão pouco e pequeno, porque falta o quê? Oração. Porque ela pode muito, ela pode me curar, ela pode ter um efeito poderoso e devastador, ao ponto de Deus falar: chega, não vai ser Faraó, não vai ser ninguém que vai impedir. E o Senhor moveu os céus e terra em favor do seu povo. Mas o que Ele ensina aqui é que a oração precisa ser contínua, diária.
sem cessar, constante, tão constante como os nossos acessos às redes sociais e aplicativos, tão constante a nossa entrega, e é uma entrega, amados, é um vício, você não se desliga dessas coisas, é com essa intensidade, é com esta frequência, é com este hábito. Perceba que às vezes você está parado num lugar e você não pensa, você não planeja, você não projeta isso, você não dá um comando, é automático você pegar o celular, desbloquear e entrar para ver o que tem lá. Ah, mas eu estou na fila do banco. Ah, mas eu estou aqui parado no trânsito. Ah, mas eu não estou fazendo nada mesmo. É esse tempo, esse vazio desse tempo, esses minutinhos ao longo de várias horas, que se tornam em horas, que se tornam, amados, num tempo preciosíssimo, que nós estamos fazendo o quê? Conhecendo ao Senhor. Aquilo que nós louvamos aqui. Nós estamos conhecendo o Senhor. Diz assim a continuação do versículo 6. Ó vós, os que fazem menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Vocês que falam do amor de Cristo, que falam do que Ele fez na vida de vocês, que contam aquilo que o Senhor transformou na vida de vocês, que falam, que têm prazer de falar, eu era, mas o Senhor me resgatou, eu não merecia, mas Ele me alcançou, eu não valia nada, mas Ele foi bom comigo mesmo, eu não merecendo. Ele disse que não haja silêncio em vós. Pode muito em seus efeitos, e esta é uma das barreiras que o diabo tem trabalhado para construir em torno dos filhos de Deus. Porque o poder, amados, existente nessas orações, o poder da oração contínua, do sentinela que está ali trabalhando constantemente para estar ao lado do Senhor, entendendo e compreendendo o Senhor, é o que verdadeiramente traz como efeito, amados, de transformação. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. E o problema é que nós não estamos valorizando da maneira devida, e ainda de forma soberba e arrogante, achamos que conhecemos Jesus. Sendo que a própria palavra de Deus, olha a arrogância, a própria palavra de Deus diz lá em Oséias 6:3, se eu não estou enganado, que conhecer o Senhor não é, amados, nós nunca vamos conseguir chegar a este limite. Ele fala que eu tenho que conhecer e prosseguir em conhecer. E se você por algum motivo está convicto que conhece a Jesus, você está fora da palavra. Porque diz que eu tenho que conhecer e prosseguir em conhecer, e prosseguir em conhecer, para entender aquilo que Jó fala. E ele não chega ao capítulo 42 dizendo assim, agora eu conheço tudo que o Senhor é. Ele fala, não, agora eu entendi que eu não conheço nada. Agora eu percebi que existe muito mais. Amados, nessa convicção, qual o caminho que ele tomou? De voltar para casa e ficar quieto? Não. Ele buscou ainda mais o Senhor. Ele se entregou ainda mais ao Senhor. Ele buscou ainda mais ao Senhor. No versículo 7 diz assim, não estejais em silêncio até que confirme, até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Talvez as suas orações são orações mesquinhas e egoístas. Podem até ser bíblicas. Pode até ter algum contexto bíblico. Ele diz assim, até que Jerusalém seja confirmada, sarada, liberta. Por que ele diz Jerusalém? Porque ele está falando de mim, de você e do povo de Deus. Porque é uma ordenança orar por Jerusalém até ela ser reestabelecida. Talvez você e eu pensamos assim, o que eu tenho a ver com Jerusalém?
O que eu tenho a ver com esse povo? Estou preocupado com a minha filha, com o meu filho. Eu estou preocupado com o meu marido, estou preocupado com a minha mulher. Estou preocupado com o meu trabalho. Eu estou preocupado com os meus problemas, que já são muitos. E aí vem o Senhor dizer que eu tenho que orar por estes, orar pelo próximo, para que eu venha a ser sarado, orar por igreja, orar por pessoas, orar por uma nação, orar por Jerusalém, orar para que a nossa fuga, como o Senhor nos ensina em Mateus 24, não seja no inverno. Amados, nós só vamos colher o fruto que o Senhor tem reservado para nós, se nós verdadeiramente entendermos o que é viver a vontade plena do Senhor. Viver, amados, aquilo que o Senhor espera para nós, uma vida de consagração. É tão triste aquilo que Paulo fala aos irmãos em Coríntios. É tão triste que o escritor de Hebreus ainda fala, lá no capítulo 5, a partir do versículo 12. Eu ainda tenho que falar para criancinhas. Eu ainda tenho que falar que isso não pode. Amados, existem muitos e muitos cristãos presos a coisas tão óbvias e tão claras na palavra de Deus do que não pode ser feito. E tem uma teoria, como Paulo fala na segunda carta ao irmão Timóteo, a partir do capítulo 4, fala assim: não se preocupe não, Timóteo, no fim dos tempos vão haver doutores para ensinar com propriedade na Bíblia que você pode fazer isso, que você pode fazer aquilo, que você pode viver de forma dissoluta, que você pode cometer esse tipo de erro, que não é erro, está na Bíblia. Vai haver doutores, homens especialistas para te ensinar o que pode ser feito, sendo que a Bíblia condena. E ainda tem cristão preso a isso. Tem ainda cristão discutindo esse tipo de coisa. Amados, por isso o Senhor não se manifesta. Por isso o Senhor não vai trazer avivamento enquanto nós não deixarmos isso. Eu desafio todos vocês a lerem. Eu não li todos, mas talvez eu leia todos os que estão disponíveis nas bibliotecas de Sorocaba ou nas livrarias. Todos os livros que contam a história de avivamento, seja eles qual for, Azusa, o que você quiser, todos têm um ponto em comum sobre avivamento. Todos têm um ponto em comum. Todos que contam as histórias de avivamento na Irlanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aonde você quiser, todos têm um ponto em comum: santificação. O povo tomou uma decisão. Nós vamos deixar todos os costumes que o mundo tem. Nós vamos nos abster do pecado. Nós vamos abrir mão dos vícios. Nós vamos abrir mão de tudo aquilo. Ah, mas a Bíblia diz, não está claro. Hoje pela manhã, Rodrigo é testemunha. Nós estamos dando suporte a uma igreja numa escola bíblica. E eu falei uma coisa aos irmãos. Eu posso afirmar para os irmãos aqui, escutem o que eu vou falar. A Bíblia não fala que é proibido usar crack. Acha um versículo. Sabe como é que o ser humano funciona? Se não tiver escrito, não pode usar crack, então a Bíblia não está falando nada. A Bíblia não está dizendo nada. Quem disse que eu não posso? É menino. É criança. Ah, mas a senhora disse que ontem não podia, hoje a senhora não falou nada. É criança. Por que eu mudaria? Só porque eu dei a ordem ontem, não é assim as mães? Tem criança que vem e fala assim: ah, mas a senhora falou semana passada. Ah, mas a senhora falou lá em casa, eu estou na casa da vovó. É criança. A Bíblia diz que eu não tenho que me entregar à carne. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando você faz isso, sabe quem manda em você? É a carne. Por que glutonaria é um pecado que conduz o homem ao inferno? Se você não concorda, fica à vontade. É uma questão de crer na Bíblia, nem de interpretação, está escrito. Porque glutonaria é uma evidência de que quem manda na sua vida é a carne e não o Espírito. E se você não é guiado pelo Espírito, Romanos 8, você não é filho de Deus. Se o Espírito não te guia, você não é filho de Deus. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Estava em todos os cultos,
estava em todas as vigílias, estava aqui louvando ao Senhor, estava lendo a Bíblia, sabia um monte de texto de cor. Ele: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Porque ainda não consegue viver no Espírito, quer e até pensa e acha que vive no Espírito, mas não vive. Se sois guiados pelo Espírito Santo, fazei a vontade do Senhor. Avivamento vem por santificação. Tessalonicenses, nós lemos aqui, diz o quê? Qual é a vontade de Deus? A minha santificação. Que eu venha me abster do quê? Da prostituição do mundo. Eu não posso me parecer com esse mundo em nada. E se eu me pareço com esse mundo, eu ainda não estou vivendo a vontade do Senhor. Nós não conseguimos viver uma vida de consagração, de oração contínua ao Senhor. E o diabo sabe disso, por isso ele vem minando o nosso tempo, nos cansando, mudando a nossa forma de entender e de compreender. Para quê? Para pura e simplesmente nós deixarmos de entender o efeito poderoso do que é viver uma vida consagrada ao Senhor. Nós não somos capazes de renunciar nada para Deus. Nada. Amados, eu quero falar uma coisa aos irmãos. Eu já mencionei alguns exemplos, mas para os irmãos entenderem. Existe um princípio na Bíblia que é o próprio Senhor Jesus que ensina. Presta atenção nisso. Não tem a ver com pecado, tem a ver com produzir pecado no próximo. Ele diz que quando eu causo escândalo na vida do próximo, eu sou responsável por isso. Por isso eu tenho que ser exemplo. 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 Vocês não sabem como eu me relaciono com Davi. Vocês não sabem como eu me relaciono com o Fábio. E muitas vezes aqui na igreja eu não me relaciono com ele como eu me relaciono lá em casa, para não causar escândalo. Você viu o jeito que o pastor cumprimentou ele? Ai, credo, né? O pastor não deveria fazer isso. Não tem nada a ver com o pecado. Eu tenho que me preocupar em não gerar escândalo. Eu tenho que me preocupar em não produzir escândalo na sua vida. Eu sou o responsável pelos meus atos? Sim. Eu sou o responsável pelas minhas atitudes? Sim. Ah, não tem nada a ver. Fique à vontade. A doutrina do nada a ver não foi você que criou. Não foi o mestre que você aprendeu que te ensinou. Essa doutrina já vem lá do Éden. Não é bem isso? Não, não foi isso que Deus quis dizer. Cuidado com a religiosidade. Falávamos disso recentemente numa igreja onde eu visitei. Quando você não consegue viver a vida de Deus, quando você não consegue se entregar do jeito que a Bíblia diz, você simplesmente não vive na carne, e quem vem e fala para você que aquilo está errado, você fala: é religioso. O homem não assume que ele é covarde e não consegue viver. O homem não assume que ele não é capaz de deixar, de renunciar um pouco pelo Senhor. Ele chama o outro de religioso. Ele chama o outro de seja o que for. É religioso. Não era assim na clínica? Ele decidiu não fumar mais. Ih, pastorzinho ele. Quem diz que você não pode agradar a Deus e ainda continua fumando? É religioso. Amados, Deus não precisa falar para mim que não pode. Eu não quero ser assim, porque Ele merece coisa melhor. Ele merece algo melhor. Não importa se você não vê defeito, não importa se você não vê problema, Ele merece coisa melhor. Então, se você não acredita na Bíblia, ou entende a Bíblia da sua maneira, uma coisa é inquestionável: Ele merece coisa melhor. Pedro, ao ser crucificado, é o seu pedido registrado junto ao Império Romano, que ele só queria uma única coisa: ele não aceitava ser crucificado como Jesus foi, e a condenação dele era cruz. Eu não tenho nem sequer o direito, presta atenção, eu não tenho o direito de ser crucificado como ele foi. Faz o seguinte, me crucifique de cabeça para baixo, porque nem morrer como ele morreu eu sou digno. Ele não merece nem que eu me compare a ele, nem na minha morte. E nós estamos ainda negociando. Nós ainda estamos falando assim: ah, Senhor, mas isso aqui acho que não tem nada a ver.
Amados, se nós não entendemos que uma vida de consagração, isto é uma vida de oração, uma vida consagrada ao Senhor é o que cura a minha alma, é o que me faz ser diferente, como Ele coloca, nunca mais será chamada de desamparada. Vamos voltar agora, lá no versículo 1 do capítulo 62 de Isaías. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém que não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Eu vou orar continuamente até que tudo seja transformado, até que tudo seja realmente restabelecido, santificado, que a tocha da salvação esteja acesa e queimando em nossos corações. Eu não vou cessar de me consagrar, de me entregar ao Senhor, de buscar a sua face. 2. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. Agora olha o 3. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Agora vem os frutos desta vida consagrada ao Senhor. Nunca mais. Não tem volta. É realmente uma transformação. Nunca mais te chamarão desamparada. O que é desamparado? Aquele que está sozinho. Talvez você possa pensar assim: Senhor, eu acho que o Senhor me abandonou. Talvez a família que você teve, os pais, não eram os pais que você gostaria. Talvez a vida e o caminho que você percorreu não era o caminho que você, olhando para o lado, falou: a vida dele foi muito melhor do que a minha. Você se sente desamparado. E eu não quero aqui simplesmente tirar a legitimidade desse sentimento. Eu não quero dizer que isso é frescura. Eu quero acreditar que você se sente desamparado. Eu quero acreditar verdadeiramente que você se sente sozinho. O que você tem que fazer para deixar de ser uma pessoa desamparada, só? Você tem que vir para a igreja? Não, você tem que começar a fazer o que nós lemos aqui anteriormente. Se você tiver essa vida de comunhão e consagração ao Senhor, você nunca vai mais ser chamado desamparado. Não porque Deus vai cercar você de filhos de Deus, porque você vai passar a ter um amigo que nunca vai te abandonar. Porque você vai passar a ter uma comunhão que mesmo na cruz, que mesmo sendo apedrejado como Estevão, que mesmo tendo como os discípulos foram, amados, homens que foram amarrados a carroças e foram arrastados até que os seus corpos fossem completamente desfeitos e dilacerados, sendo arrastado por ruas por horas e horas, até o seu corpo inteiro desaparecer no meio da terra das estradas, sorrindo, louvando, engrandecendo, nunca mais se sentiu só. O homem vai falhar, eu vou falhar, você vai falhar, mas se você não quer se andar desamparado, nós temos que entender que continuamente eu tenho que estar na presença do Senhor. Continua no 4. Nem a tua terra se denominará jamais assolada. Desamparado, e uma vida, uma família, uma casa destruída. Se você não quer mais se sentir sozinho, se você não quer ver mais a sua família se destruindo e se dissolvendo, o caminho que o Senhor traz para nós é aquilo que nós lemos em Tiago: pode ir muito em seus efeitos as orações feitas uns pelos outros. E ele diz aqui de Sião: não pare até que tudo seja restabelecido, curado. A nossa comunhão com Deus precisa ser contínua, todos os dias. Separe um dia da semana, consagre um sábado, um domingo em especial, pelo menos um dia. Todos os dias você vai orar, todos os dias você vai estar em comunhão, mas tem um dia que você vai separar e você não vai abrir a sua boca. Faz isso, não abra a sua boca. Senhor, esse é o dia que o Senhor vai falar o que quiser comigo, e não abra a sua boca. Leia, esteja em comunhão com o Senhor, louvores, e deixa Ele falar. Para um pouco de falar.
Para um pouco de determinar o que Deus tem que fazer, que formatar Deus, que dizer que é assim que funciona, que é dessa maneira que acontece. E ele diz assim: se você não quer ser mais desamparado, e nem mesmo ter uma família e uma terra devastada, a comunhão que nós temos que ter com o Senhor, ela é contínua na presença dele. E ele continua dizendo: assolada, mas chamar-te-ão Erzizitba, que é a tua terra, ou seja, você está estabelecido. O significado hebraico é de estabelecer-se. Você está firme, não é vento que balança, não é aflição e problemas que você, eu não sei o que fazer. Ele continua dizendo que o nome que se dará também é Beolá, porque o Senhor se agrada de ti e da tua terra está casado. Ele fala assim: porque como o mancebo se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão com o Senhor. Está preocupado com o futuro da sua família, dos seus filhos? Você tem a oportunidade de hoje, mesmo pequeno, selar o casamento deles com o Senhor. É isso que ele diz. De quem? Porque eu quero. Não é porque você quer, não é porque você acha, não é porque você... é simplesmente porque todos os dias você tem orado, buscado, até que a chama da salvação seja encontrada neles, até que verdadeiramente o Senhor possa se apoderar deles. E a Bíblia diz que você é responsável por selar esse casamento. Aí você entende o que Salomão diz, o que o salmista fala sobre essa responsabilidade dos pais. Que se você ensinar eles o caminho que ele deve andar, ele nunca vai se desviar. Ele se casou com o Senhor, ele está aliançado com o Senhor. É uma vida de consagração. E essa vida que nós levamos, amados, tão mesquinha, medíocre, cheia de ideias e de respostas prontas. Eu falava sobre isso porque o Rodrigo me acompanhou hoje. Tem gente, amado, tem resposta pronta para tudo. Nós estávamos numa reunião com 20 pessoas ali. Todo mundo entendeu. Aí a pessoa pega e fala assim: mas eu não entendi. Eu ia responder, os irmãos lá estavam quase, eu falei: como você está entendendo? Está aqui, está óbvio, está escrito. Mas aonde está escrito isso? No texto que a gente está lendo. Que texto? Está aí, abre aí. A gente está lendo o texto. Aí eu comecei a explicar, virou as costas, começou a falar com outra pessoa. Eu parei. Aí vai ver. Eu nem fui atrás, tá? Já me deram. Eu nem fui atrás, mandaram um monte de coisa. Porque ele fez. Não é aqui, ó. Tô gravando e falando. Teve uma escola. Ele veio da Jocum, ele aprendeu isso lá na Jocum. Eu falei assim: então tá bom, não tem problema. Eu queria ter tido a oportunidade, mas quem sabe teremos no próximo domingo, de falar assim: então vamos fazer o seguinte, me mostra o que você acredita onde está escrito. Cheio de convicção, crente velho, cheio de convicção, não tem nada a ver fazer isso, não é assim que funciona. Então tá bom, nós estamos lendo, a Bíblia está dizendo, mas você não acredita, ok, está convicto, vai ser assolado, vai ter a devastação sobre o seu lar, vai perder a sua família, vai perder a sua vida, vai perder os seus. Por quê? Porque não entende o que é viver uma vida consagrada ao Senhor. Você pode não conseguir, você pode estar tendo dificuldade, mas se entregar e dizer que realmente, eu acho que não tem problema comer do fruto, é uma escolha sua. Mas a palavra de Deus, ela é imutável. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, nós, em pleno 2019, não precisamos nos modernizar. As igrejas estão se modernizando. Fica à vontade, amados, você não precisa ficar aqui. Fica à vontade, você pode ir para onde você quiser. Você é dono das suas escolhas. Nós continuamos crendo que o Deus a qual servimos, Ele não mudou. E eu não irei mudar. A palavra do Senhor é única. A santificação, a consagração e a entrega do Senhor é a mesma desde Adão e Eva e permanecerá até a volta de Cristo. Isto não se negocia, não se inventa, não se cria. Aonde estão os frutos? Dignos de arrependimento, a palavra de Deus diz. Pode estar assim de fruto, digno de arrependimento. Ele continua dizendo, versículo 5:
E como o noivo se alegra na noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Por que ele usa esse exemplo? Porque eu não preciso morrer para o Senhor se alegrar na minha morte. Ele está à minha espera, e eu estou à espera dele, desse grande encontro. E hoje nós podemos já exalar o bom cheiro de Cristo e dar testemunho. Amados, nós vamos viver somente o que o Senhor tem para nós, a hora que essas verdades absolutas, e está cheio de igreja, tá, para te ensinar isso, cheio de igreja, fica à vontade. Você pode, estou sendo sincero e estou falando na frente de todos os irmãos, você pode chegar e perguntar para mim assim: você me recomenda uma igreja? Eu não concordo com isso, você me recomenda? Eu recomendo, eu faço até uma carta se você quiser. Eu vou lá e falo com o pastor que você quer ir. Falo, fica à vontade. A doutrina é perfeita para ele. Vocês não são meus. Os meus filhos não são meus. Por isso o compromisso que nós temos é de, como nós lemos aqui, é de instruí-los. É de orar constantemente por eles. É de entregar-se verdadeiramente por eles. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Uma vida consagrada. Se você quer realmente, amados, ter a sua vida transformada. Não, mas eu acho que não precisa, não. Uma das frases que eu mais gosto de Charles Spurgeon é essa: quando você acha que você não precisa mais orar, tenha absoluta certeza, você está mal. Você está precisando orar muito. Você está precisando orar muito se você acha que não precisa orar. Ter uma vida consagrada ao Senhor, não baseada nas suas verdades, nas suas convicções, nas suas doutrinas, naquilo que você aprende no mundo, naquilo que até mesmo dentro da igreja. Desculpa, amados, Paulo e Jesus têm um discurso em comum. E um dia Paulo vem fazer esse discurso dizendo assim: olha, permaneça firme no que vocês aprenderam, passado. Se eu mesmo vier aqui ensinar alguma coisa diferente, seja Paulo maldito. Se aparecer um anjo e ensinar vocês algo diferente disso, seja maldito. Se acontecer alguma coisa e vier uma outra informação, um outro ensino, seja maldito. Não creia. Não creia. Está faltando zelo, amados. Muito zelo da nossa parte para com o Senhor. Eu não preciso abrir a Bíblia para saber que Ele merece mais do que eu tenho dado. Eu não preciso achar um versículo que me convença de que eu tenho que dar coisas melhores para o Senhor. E eu não estou falando de dízimo e oferta. Eu estou falando de qualidade, de busca, de tempo, de amor, de princípios, de obediência. Filhos rebeldes. É muito comum, tá, amados? Nós estamos quase no meio de todos os pais aqui. Quase todo mundo tem aqui tem filhos. É muito comum o filho achar que sabe. Muitas vezes eu obedeci o meu pai porque eu tinha que obedecer. Porque se não obedecesse, a vara quebrava na minha perna. Mas o tempo foi passando e eu não precisei de muitas confirmações. Poucas confirmações foram suficientes para eu falar assim: pô, meu pai sabe do que ele está falando. Mesmo eu não concordando com ele, eu obedecia. Eu obedecia. E rapidamente, aos 23 anos de idade, meu filho já nascido, eu comecei a ver e entender ainda mais. Eu comecei a entender ainda mais o que ele dizia. Eu comecei a entender ainda mais porquê dos nãos. Eu comecei a entender ainda mais aquilo que eu achava que era exagero. Ah, pra quê? Ai, que absurdo. Meu irmão está aqui como testemunha. E eu não tenho problema de falar isso. Não sei se ele vai ser processado, mas enfim. Tinham pessoas que ele falava assim: nem na mesma rua vocês têm que estar. Ele pode estar numa esquina e você está na outra. Se eu ver vocês na mesma rua, na mesma calçada, no mesmo campo de futebol, vocês apanham.
se afasta. Que exagero, que absurdo. O filho é resistente à ordem do pai, se não é do jeito que ele quer. Que cara velho, quadrado. Não completou 18 anos, amados, já tinha sido preso por uso de drogas e outras coisas. A gente acha que a palavra de Deus não é desse jeito. A gente é resistente a ela. Não tem nada a ver. Eu acho que de vez em quando, Paulo fala assim, tome cuidado com a sua má consciência. Porque o mesmo Paulo diz assim, se você não se condena, só que se a sua consciência, como Paulo ensina, é má, ela não vai te acusar daquilo que é pecado e errado. Pelo contrário, ela vai te incentivar. Então tem que tomar cuidado. Mas eu não me condeno naquilo que eu faço. Aí Paulo fala, cuidado para que a sua consciência não seja má, porque ela não vai te condenar, mas aquilo é pecado e vai te levar para o inferno, e vocês não se recriminam contra isso, e você não vê problema. Como é que você descobre isso? Quanto mais perto do Senhor, amados, quanto mais perto você estiver do Senhor, mais nojo você terá das suas atitudes. Quanto mais perto você estiver do Senhor, mais você vai se cobrar de si mesmo. Quanto mais perto você estiver do Senhor, melhor você vai ser, mesmo considerando que você ainda tem muito para mudar. Quanto mais perto você estiver do Senhor, mais arrependido, mais humilde, mais, amados, você vai viver aos pés dele. Se isto não está acontecendo, é um indicador de que nós estamos nos distanciando dele. Jó nos ensina isso no capítulo 42. Eu me arrependo no pó e na cinza. Um homem irrepreensível, um homem íntegro, um homem sincero, um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal. E quem está falando é o próprio Deus, não sou eu, é o próprio Deus falando dele. Ele fala, eu me arrependo. Nós estamos muito distantes de ser o que Jó é, e ele está dizendo para o Senhor, com o seu joelho dobrado, Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo, no pó e nas cinzas. Quanto mais próximos nós estivermos do Senhor, amados, mais nós vamos nos humilhar, mais nós vamos renunciar, mais nós vamos entregar para Ele, mais nós vamos consagrar, mais nós vamos... E isto é avivamento. É você verdadeiramente estar cada dia mais próximo dEle, por meio de oração, consagração. E não é falando para Deus o que Ele tem que fazer, é falando, Senhor, me dá do Teu espírito de sabedoria, me dá do Teu espírito de inteligência. Me dá, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo a cada dia mais. Me dá, Senhor, conhecimento, temor ao Senhor. Me dá, Senhor, espírito de conselho, de fortaleza, para que eu possa verdadeiramente exalar o bom cheiro de Cristo. É o que o Senhor espera de nós. É o que o Senhor espera de nós, amados. Mais consagração, mais entrega, mais oração, mais renúncia e menos convicções e valores. Como Jeremias nos ensina no capítulo 15, a partir do versículo 16, eu recomendo você ler. E chega um ponto que ele fala assim, torne-se eles para ti, Adriano. O mundo tem que vir, os meus conhecidos, os meus amigos, aqueles caras, torne-se eles para ti, mas não volte tu para eles, diz o Senhor. Eles têm que vir e você vai cuidar deles, você não precisa ir lá. Amém?